Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de ontem. Ontem a gente estudou até Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz: O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Qual é a definição de ser filho de Deus? É de poder ser semelhante ao nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo. Também, quando nós nos tornamos filhos dele, uma das definições que Paulo coloca aqui é que nós nos tornamos herdeiro de Deus, né? A gente passa a ser herdeiro e co-herdeiros com Jesus Cristo. Observe aqui no versículo 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se porventura com ele padecemos, para que também, como ele, sejamos glorificados. Então, nós nos tornamos herdeiros de Deus, das bênçãos que Deus ele quer nos dar, principalmente nesse capítulo aqui vai falar sobre nós nos tornarmos, né, glorioso, assim como Jesus Cristo ele é glorioso também. E aqui fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo, ele é o primogênito do Pai. Todo filho primogênito, de acordo com a cultura, né, na época, o filho primogênito recebe a porção dobrada das bênçãos, porque ele cuida dos demais membros da família ali. Então, ele recebe a porção dobrada. E aqui, então, fala que nós somos co-herdeiro com Cristo. Nós seremos como os outros irmãos que também vão receber as bênçãos, né, do Senhor aqui, tá bom? E mais para baixo, também no outro versículo aqui, vai falar que nós nos tornamos também primogênitos também. A gente também vai ter esse privilégio de se tornar primogênito, assim como Jesus, ele é primogênito. Então, aqui o versículo 18 diz assim, ó: Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Observe, né, que ele faz uma comparação. As aflições e provações que nós temos aqui nessa terra não dá para comparar ou medir pelo tamanho da bênção que nós receberemos na eternidade, no futuro. No tempo presente, aflições. No tempo futuro, glória, né? Receberemos uma glória que não dá para medir, não dá para comparar, né? Por isso que é dito que nós não alcançamos por nós mesmos, não é mérito, é muito mais do que a gente merece, graças, né, a Jesus Cristo e ao Pai Celestial. Então, não dá para a gente fazer essa comparação aqui, tá bom? Aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, diz assim: que transformará o nosso corpo abatido, para que seja conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz e o poder sujeita a todas as coisas, né? Aqui está falando o seguinte, que uma das coisas que nós vamos ganhar é que o nosso corpo, que é abatido, fraco, frágil, ele vai se tornar glorioso como o de Cristo. Então, essa herança é nós mesmos nos tornando semelhante ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, tá bom? Observe aqui que no versículo que nós lemos, né, ele diz assim, ó: porque para mim tenho que por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, é a glória, não que nós receberemos, mas que em nós será revelada, em nós, em nosso corpo, o que nós nos tornaremos, né? Conforme diz em Filipenses, nosso corpo será transformado, a gente será glorioso, assim como Jesus Cristo. Então não é somente o que recebemos, mas aquilo que nós nos tornaremos, né? Que é o objetivo final aqui. Versículo 19. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa parte é bem interessante porque fala da ardente expectativa da criação. A própria terra, a criação de Deus, ela está com uma grande expectativa, ansiosa, esperando por esse dia de redenção, o dia em que a própria terra será transformada. Ela vai se tornar num local paradisíaco, né? Ela vai sair desse estado celestial para um estado terrestrial, um reino glorioso, né? O milênio, né, que nós conhecemos. Então ela vai se tornar um lugar paradisíaco. A própria terra,
é uma grande inteligência que anseia por essa transformação, anseia pela chegada desses filhos de Deus, ou seja, a nossa própria transformação. A Terra está ansiosa. Por quê? Porque em cima da Terra, a Terra, né, por ser uma grande inteligência, ela vive leis celestiais, porque ela quer se tornar celestial. Então ela está cumprindo a medida de sua criação, mas ela está vivendo num estado decaído, né? E nós que estamos sobre a Terra cometemos muitos erros, crimes, e isso aflige a Terra. A gente consegue observar que Paulo fala que isso também machuca a Terra, né? Observe aqui, ó, no versículos posteriores aqui, ó, versículo 22 em diante. Porque sabemos que toda a criação juntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, porém nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, não tem como esperar. Mas se esperamos e não vemos, esperamos com paciência. Então, aqui o próprio versículo pede para nós termos paciência. Ele fala que não só a terra geme, né, e espera por esse dia de redenção, na hora quando ela vai se tornar gloriosa, mas nós também, ao viver sobre essa terra, também vendo tantos acontecimentos, tantas coisas ruins, a gente anseia pela a volta de Cristo, para que a terra seja justa, né? O versículo 26 diz assim, ó: da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa parte aqui, né, não tem outra coisa para a gente interpretar aqui, né? Aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele pega a nossa oração e transforma ela na hora de chegar ao Pai Celestial. Porque nós não sabemos orar, nós não oramos como convém. Então o Senhor, o Espírito Santo, ele transforma essa oração. Ele sabe o que nós queremos dizer, mas nós não sabemos nos expressar direito. E ele leva a oração assim, quando chega ao Senhor, chega perfeitamente ali para nós recebermos as bênçãos e as petições que nós queremos fazer a Deus. Então eu achei interessante, né, que o Espírito Santo ele intercede, né, nossas orações aqui, né? E também fala que ele com gemidos inexprimíveis. Isso mostra também que o Espírito, ele tem o sentimento. Ele, quando nós sofremos, ele também sofre, ele quer nos tirar do sofrimento, ele nos orienta e assim por diante. Então, falando aqui sobre a oração, né, nós não oramos como convém, né? Muitas vezes a gente ora pelas pessoas que faltaram na igreja, né, da seguinte maneira: Senhor, abençoe aqueles que não puderam vir hoje na igreja. Quando o próprio David Abegner, né, o Elder Abegner, ele falando sobre a oração, ele compartilha que nós deveríamos orar dessa maneira, né? Senhor, nos ajude a identificar quem não veio hoje na igreja para que nós possamos buscar elas, para que elas possam estar aqui no próximo domingo, né? Que nós possamos lembrar desses nomes e ligar para elas, fazer visita a essas pessoas. Então essa seria uma oração que convém, né? Não somente uma oração, Senhor, abençoe aqueles que não puderam vir, mas se envolver na oração, no processo de ajudar aqueles que não puderam vir, para que eles possam estar aqui no próximo domingo. O mesmo acontece na obra missionária, né? A gente ora para que os missionários sejam abençoados, para que eles encontrem os eleitos do Senhor, mas nós precisamos, na verdade, pegar e nos envolver na oração. Pedir que o Senhor nos ajude a conversar com nossos amigos e arrumar referências, pessoas a qual os missionários podem ensinar, tá bom? Aqui o versículo 27 diz assim: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Portanto, ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Os santos aqui são os membros da igreja. Então está falando do Espírito Santo, ele conhecendo o nosso coração, conhecendo o nosso espírito, ele intercede, ele conserta a oração para chegar ao Pai Celestial. É como uma criança que quer agradar a mãe e quer levar um buquê de flores para a mãe, né?
E aí ele chega da escola correndo ali, aí ele vai na frente do quintal ali, sai catando um monte de mato com flor, né? E vai correndo levar para a mãe aquele buquê que ele fez ali, cheio de erva daninha, tudo. E aí o pai vem aí, diz, calma, 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 e vai tirando a erva daninha, pondo um cravo ali. Aí quando ele chega assim para dar para a mãe, tá todo bonito, porque o pai consertou aquele buquê ali, né? Assim é o Espírito Santo. A gente ora de um jeito, mas o Espírito ele ajuda a interceder, ou seja, ele entrega a oração de uma maneira mais perfeita ao Pai Celestial, né? É o que a gente entende aqui no versículo 26 e o versículo 27, tá bom? Versículo 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aqui está falando dos eleitos de Deus. Os eleitos, né, ser pré-ordenados para alguns chamados, a gente vai estudar amanhã no capítulo 9. Então, vamos ler alguns versículos amanhã. Então, vou me deter um pouquinho nessa parte aqui para explicar amanhã. Mas aqui o que está falando é que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para o bem de todos, mas para os que amam a Deus. Aqui ele está se referindo àquelas pessoas que decidiram servir a Deus desde antes de nascer. Então, todas as coisas contribuem para que essas pessoas consigam encontrar o Evangelho, para que essas pessoas... tudo contribui, tanto coisas boas que acontecem como coisas ruins. São experiências que nos moldam para sermos mais semelhantes ao nosso Pai Celestial. É isso que significa aqui. Bom, lá em Mateus 5,48 diz o Senhor Jesus Cristo falando, né, no Sermão do Monte sobre a oração, ele diz que o sol brilha para todos, né, tanto para os bons como para os maus, né, diz lá assim, ó, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, as bênçãos de Deus são para todos. Mas aqui, no Romanos capítulo 8, versículo 28, são bênçãos específicas para aqueles que amam a Deus, tá bom? E como que são as pessoas que amam a Deus? São as pessoas que procuram servir a Deus, que escolhem a Deus como seu Senhor. Então essa é uma demonstração de amor aqui, tá bom? Vamos aqui para o versículo 29. Porque os que Dante escolheu também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, para que sejam primogênito entre muitos irmãos, né? Aquela escritura que eu falei, que também nós vamos nos tornar primogênito igual Jesus Cristo, né? Eu achei interessante esse versículo. Versículo 30. E ao que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Bom, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa pré-ordenação. A pessoa nasce pré-ordenada para fazer algumas coisas para Deus, né? E a esses que Deus pré-ordenou, também esses, todas as coisas contribuem para o bem dessas pessoas, para que elas consigam cumprir os seus chamados, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O versículo 31 diz assim, né? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Falando sobre chamados, né? Sobre a gente estar no chamado, sobre exercer nossas funções. Se Deus nos chamou, quem vai ser contra nós? Esse é o sentido aqui. Agora, aqui na tradução, essa palavra se não é no sentido será, mas sim no sentido que já. O versículo ele pode ser traduzido da seguinte maneira: já que Deus é por nós, né? Não é se Deus é por nós, já que Deus é por nós, porque Ele nos escolheu, né? Então nós somos eleitos de Deus, né? Ele nos escolheu. Então, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Será contra como, assim, né? O versículo 32 explica: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, para que não nos dará também a ele todas as coisas, quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui está falando, quem vai nos acusar? Se o próprio Deus ele nos justifica. Se o próprio Deus pagou pelos nossos pecados, quem vai ter coragem de nos acusar perante Deus, né? Se ele mesmo já pagou pelos nossos pecados. Versículo 35 diz assim:
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nenhuma dessas coisas aqui é maior do que Jesus Cristo. Então, nada pode nos afastar do amor de Cristo. Ele continua dizendo, como está escrito, por causa de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 38. Porque estou certo, ou seja, ele tem um testemunho firme, ele tem a certeza, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? A maior declaração, né, de amor, se você não recebeu uma carta de amor hoje, é só você ler aí João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior carta de amor que nós podemos receber. Né? Então, nada pode nos separar desse amor. O amor que o próprio Pai deu ao seu Filho por nós. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.